Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje nós vamos conhecer as ações da Secretaria de Saúde de Diadema. E para me ajudar nesse bate-papo e nos contar mais sobre a atuação dessa pasta, eu recebo a secretária Rejane Calixto. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada pela participação. Obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui conversando com vocês, podendo falar um pouco da saúde em Diadema. Gostaria de começar esse nosso bate-papo com a senhora contando um pouco para quem está nos acompanhando sobre os principais desafios da pasta diante de tudo isso que nós estamos vivenciando na saúde. Amanda, a cidade de Diadema é uma cidade que possui uma população de cerca de 430 mil habitantes, né, e traz consigo problemas de saúde que nós estamos acostumados a ver em outras cidades, até cidades maiores. Então, neste momento especial da pandemia, nós estamos enfrentando problemas sérios do ponto de vista, principalmente, na questão da estrutura da cidade, dos serviços de saúde na cidade, em função da grande demanda que nós temos recebido atualmente, principalmente nessa segunda onda da pandemia, né? Nesse mês de março, por exemplo, nós tivemos um volume de atendimentos muito superior ao que a gente vinha atendendo desde o início do ano e comparativamente ao início da pandemia, aos meses de janeiro, fevereiro e aos meses de março, né, do ano passado, principalmente quando foi do início da pandemia, esse atendimento, esse número de atendimento cresceu muito, né? Então, isso tem pressionado muito o nosso sistema de saúde e temos que nos inventar, né? Assim, procurar soluções que sejam rápidas, né? Porque a pandemia ela tem se comportado de maneira muito diferente do que estava o ano passado. Hoje a gente tem aqui na cidade já identificada a circulação das novas cepas do vírus, então isso traz também um desafio maior, porque o ano passado se estudou bastante, né, a doença, conseguimos ter bastante informações científicas a respeito, mas hoje a gente está enfrentando também essas novas variantes que também são desconhecidas para nós. Então, nesse momento, o desafio ele se torna maior quando se pensa na gestão de um sistema de saúde na cidade, né? Hoje nós contamos aqui com 20 unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada do sistema SUS, então essas unidades elas funcionam. Elas não pararam de atender durante esse período todo, tanto do ano passado quanto esse ano, né? Nós continuamos fazendo atendimento à população, obviamente que muito focado no atendimento aos pacientes com suspeita de Covid ou pacientes confirmados, né? E fora isso, tem todas as outras doenças e agravos que nós precisamos continuar atendendo, né? Temos um hospital municipal que tem um pronto-socorro acoplado a ele, temos um pronto-socorro isolado aqui na cidade e mais 2 unidades de pronto atendimento. Então, essa é uma rede de urgência que, nesse momento, foi bastante sobrecarregada pelo aumento do volume de pacientes que a gente tem recebido neste momento. A senhora falou sobre essa questão, né, desse aumento do número de pessoas que precisam de atendimento, dessa pressão no sistema de saúde. Então, eu queria saber qual é a avaliação que a senhora faz da atitude da população. As pessoas estão conscientes do perigo que o novo coronavírus representa e até mesmo das medidas que são necessárias para diminuir a circulação do vírus e também aí se proteger de uma possível infecção? Qual é a avaliação que a senhora faz? Tem uma parte da população que está bastante consciente, né? E o que a gente acredita que seja esta parcela da população que consegue nos ajudar a não ter uma situação mais grave, né? Mas ainda tem uma parcela da população que não tem seguido o que a gente tem orientado do ponto de vista
ações de prevenção. Então, por exemplo, as campanhas de comunicação, e aí não só da nossa cidade, mas isso a gente tem visto, não só também na grande mídia, mas enfim, em todos os outros veículos, a orientação com relação ao uso das máscaras, do distanciamento social, a questão da higiene, e o que a gente ainda vê, e aqui na cidade também a gente encontra isso, uma parte da população ainda circulando sem máscara ou relutando para fazer o distanciamento, né? Então, isso tem provocado, obviamente, contribuído para que o número de casos aumente e, obviamente, que traga uma pressão sobre o sistema de saúde com esse aumento de casos. O que tem agravado muito o fato de que essa nova onda, muito em função das novas cepas, eles são, os pacientes eles têm chegado ao serviço de saúde já num quadro grave e que evolui muito rapidamente com a piora deste quadro. Então, tudo isso, não só o aumento na quantidade de casos, mas o tipo de quadro clínico com que os pacientes têm chegado aos serviços, isso também tem pressionado muito o sistema de saúde, né? Aqui em Diadema, por exemplo, nós conseguimos, já agora no mês de março, nós conseguimos ampliar os leitos de enfermaria, então nós fomos já de pronto, no começo do mês, a gente já sentiu a necessidade de ampliação desses leitos em função desse número grande que tem chegado nos nossos serviços, assim como os leitos de UTI. Nós aumentamos os leitos, nós praticamente duplicamos a nossa capacidade no mês de março, tanto nos leitos de enfermaria quanto nos leitos de UTI. Afora isso, a gente intensificou na atenção básica as ações tanto de identificação dos pacientes, dos usuários que estavam positivos, assim como dos seus contactantes. Então, a gente procurou intensificar as ações de rastreamento, de identificação de casos, para que a gente pudesse promover o isolamento desses munícipes, com o objetivo de diminuir a transmissão do vírus. Então, são ações que normalmente se faz na atenção básica com outras doenças, principalmente doenças respiratórias, e que nesse momento, pelo volume de casos, a gente tem, obrigatoriamente, tivemos que intensificar as nossas ações, aumentar o número de profissionais que estão fazendo esse tipo de ação. Então, é um momento que a população poderia contribuir muito na medida que aderisse firmemente a essas medidas de prevenção, como essas que nós falamos e que temos repetido em todas as nossas falas e que a mídia tem sido muito constante com essa comunicação, né? A senhora exemplificou muito bem, né, que além das ações da secretaria, as pessoas também precisam colaborar para que a gente consiga enfrentar esse momento. E muito tem se falado, secretária, sobre a importância da vacinação no combate à pandemia. Então, eu queria saber como, né, esse processo tem sido organizado no município, até mesmo para evitar o desperdício de doses. A vacinação hoje, ela a ação mais efetiva do ponto de vista da gestão pública para que a gente consiga parar com a transmissão do vírus, né? Só que a vacinação sozinha, ela não é suficiente, por isso a gente chama sempre a população para adesão às medidas que a gente acabou de falar. Aqui em Diadema, o que nós temos feito do ponto de vista da organização da vacinação, tem seguido, obviamente, a orientação do Programa Nacional e do Programa Estadual de Imunizações, porque são esses programas que nos fornecem as vacinas, né? Então, nós temos nos organizado a partir da quantidade de doses que recebemos. Obviamente que em função
da população-alvo, do número de pessoas, né, que estão incluídas na população prioritária definida pelos programas. Então, a gente começou aqui fazendo a vacinação dos profissionais de saúde, aí, inicialmente, os profissionais de saúde que estavam diretamente no atendimento aos pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, e depois nós fomos ampliando essa vacinação para os profissionais que estavam nos serviços e que não estavam ali na linha de frente, e nos outros profissionais que são considerados como profissionais da linha, das chamadas categorias essenciais. Então, nós ampliamos a vacinação não só para os profissionais, como eu falei, médicos, enfermeiros, os profissionais de toda a enfermagem, mas também para os profissionais da limpeza, os profissionais do transporte, os de laboratório. Então, todos esses profissionais que, de alguma maneira, entrem em contato com ou com o paciente ou com alguma ou líquidos, ou teve de alguma forma contato com esse paciente. Para além dos profissionais de saúde, a gente também seguiu, né, a vacinação por faixa etárias, né, começando pelos mais idosos, e hoje nós conseguimos, já estamos vacinando a população de 67 anos e mais. Então, passamos pela fase dos 90 anos, dos 80 e mais, dos 70 e mais, e hoje nós estamos vacinando as pessoas com 67 anos e mais. O que nós temos observado, e aí voltando um pouco sobre a importância da vacina, é que é muito perceptível, né? Nós conseguimos isso, estamos observando aqui com os nossos dados, que tem diminuído muito a procura dos pacientes com idades mais avançadas. Então, hoje, o que nós temos recebido dos nossos serviços são pacientes com idades de 20 a 49 anos, a 50 anos, o que a gente, no começo da pandemia e até antes da vacinação, a gente tinha uma população mais idosa que chegavam aos nossos serviços. Uma outra coisa que a gente tem observado é que, em chegando os pacientes com um pouco mais de idade, eles não chegam tão graves como chegavam no início, antes da vacinação. Então, isso nos leva a afirmar que a vacinação, ela realmente tem uma eficácia muito importante na prevenção de casos graves. Então, daí a importância da vacina, né? Nós não temos vacina hoje para todos, que o ideal seria que toda a população fosse vacinada, aquela população que foi, onde foram testadas, né, as vacinas. Então, a gente sabe que as pessoas até os 18 anos, né, não teve teste para essas vacinas, mas a população acima de 18 anos, o ideal é que todos fossem vacinados. Como a gente não tem idade de insumo suficiente, então, o programa, tanto nacional quanto estadual, obviamente, que é obrigado a fazer um recorte dessa população, considerando o maior risco de adoecimento e de agravamento por conta da doença. Nós aqui em Diadema estamos conseguindo, nós já vacinamos hoje, já aplicamos praticamente 50 mil doses das vacinas, né, entre vacinas de primeira dose e de segunda dose. Nós conseguimos atingir a nossa meta nessas populações mais idosas, então passamos dos 90% da população vacinada, mas ainda temos um público onde a gente precisa atingir a nossa meta, como os próprios profissionais de saúde. Nós estamos com cerca de 80% e a nossa meta é chegar a 90% a mais, né, dos profissionais de saúde vacinados. Então, temos uma outra faixa, a faixa de 72 a 74 anos, que está um pouco abaixo da meta, e também não só na vacinação, mas principalmente na procura da segunda dose. Nós temos enfrentado isso e parece que não é uma situação própria da cidade de Diadema, a vacinação, a segunda dose da vacinação. As pessoas têm, não sei se esquecido, a gente tem feito buscativo, né, falando um pouco da nossa organização, as unidades básicas de saúde, com o registro, obviamente, que tem, né, desses
dessas pessoas que tomaram a primeira dose, a gente tem procurado essas pessoas, feito a busca ativa para que a gente possa concluir a imunização, concluir a vacinação, que é só assim que essa pessoa estará efetivamente imunizada, né, a partir da segunda dose da vacina. Secretária, nós estamos falando da pandemia, mas a gente sabe que, mesmo com todos esses desafios, outras doenças não deixaram de existir. Então, eu queria que a senhora contasse um pouco sobre a rede de atenção às doenças e condições crônicas, como é feito esse trabalho em Diadema e qual é a importância de olhar também para essas outras doenças que podem passar despercebidas por conta da pandemia e de toda a preocupação com o novo coronavírus, mas que merecem atenção e que precisam também de cuidados. Sem dúvida, o atendimento às condições crônicas é fundamental, né? Porque hoje a gente ainda tem um alto índice tanto de casos como de agravos e até mortes por doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, tratar a hipertensão, tratar o diabetes, tratar outros agravos crônicos é fundamental para que a gente possa, primeiro, que a própria atenção básica, que, como eu falei no início, é a porta de entrada do sistema, possa cumprir o seu papel de coordenação do cuidado e de atendimento ao longo do tempo desses pacientes. Então, mesmo durante a pandemia, nós não deixamos de fazer o atendimento a essas condições. Obviamente que tem período onde a transmissão ela acontece de forma mais rápida, como é o momento atual, e como tivemos no início da pandemia, esses atendimentos, eles foram reduzidos até por segurança dos próprios pacientes. São pacientes que já têm comorbidades, como a gente chama, então são pacientes de risco aumentado para a questão da pandemia. Mas o atendimento, ele não foi interrompido. Nós nos valemos de outras das tecnologias, né, para além do atendimento, obviamente presencial, mas esse acompanhamento, esse monitoramento desses pacientes, eles passaram a ser feitos de outras maneiras. Então, a questão do uso de tecnologias como monitoramento via telefone, consulta via digital, isso a gente conseguiu, de certa forma, implementar aqui no município. Também é uma forma nova, né, mas que foi possível durante esse período. Agora, né, passando esse período mais agudo dessa segunda onda, as unidades básicas, elas já estão se reestruturando para atender presencialmente esses pacientes, onde eles possam fazer os seus acompanhamentos, porque para além da consulta médica ou multiprofissional, você tem outras atividades que são importantes no controle desses agravos. Então, discussão ou orientação sobre a mudança no estilo de vida, atividade física, atividade laboral, essas são todas atividades que são importantes para o controle e o acompanhamento dessas condições. Então, isso, agora, né, a gente tende a já voltar a fazer esse atendimento, porque só o atendimento médico e o uso de medicação, a gente sabe que é insuficiente para fazer o controle dessas doenças. Fora isso, essas condições e agravos, na medida que eles se descontrolam, os pacientes são descompensados, isso também tem um reflexo no atendimento na urgência, no atendimento hospitalar. Então, são medidas de prevenção, né, e de promoção da saúde, que para esses casos, para essas condições que nós estamos falando de doenças crônicas, elas são fundamentais. Então, nós estamos organizados dessa forma para dar continuidade ao atendimento dessas pessoas. Uma outra questão que tem despertado muita atenção, secretária, durante a pandemia é a saúde mental. Gostaria que a senhora contasse um pouco, né, quais são as ações do município para acolher, né, as pessoas com relação à saúde mental, prestar atendimento, orientações. Conta para a gente um pouquinho sobre o cuidado com essa parte da saúde.
Sem dúvida, essa é uma área que tem sido bastante demandada neste período, né? Então, nós temos aqui no município a rede de atenção à saúde mental, a rede psicossocial, né, de atendimento às condições de saúde mental. Aqui na cidade nós temos 5 CAPs, uma residência terapêutica e temos dentro do hospital municipal uma enfermaria para o atendimento de casos breves de doença mental. O que nós temos feito, para além do atendimento à população, né, obviamente que este atendimento ele não parou em nenhum momento da pandemia, né, e tem aumentado muito a procura, a descompensação dos pacientes que já vinham em acompanhamento, então é importante que esse atendimento não pare. Nós temos uma preocupação grande também com a saúde mental dos profissionais que estão aí na linha de frente, são profissionais que estão lidando diretamente com a morte, no volume superior àqueles que eles estavam acostumados a trabalhar, então, e fora o que essa doença tem trazido, né, de medo, de angústia, não só para o atendimento em si, mas também para esse profissional que tem uma família, né, e que volta para casa, ou que muitas vezes não volta por medo, né, então, tem toda uma condição nova para esses profissionais. Então, o que a gente tem feito aqui, a gente tem um atendimento voltado para esse profissional de saúde, temos procurado uma integração com as outras secretarias, como a Secretaria de Esportes, Secretaria de Educação, onde a gente tem promovido atividades também virtuais, para além do atendimento psicológico para esses profissionais. Então, uma parte da saúde que está bastante afetada neste momento de pandemia e que a gente tem tido um olhar muito atento, porque isso vai certamente trazer consequências depois que a pandemia acabar e que a gente tem que cuidar da população e também dos nossos profissionais. Secretária, a senhora falou sobre essa questão, né, do uso da tecnologia, de fazer esse acompanhamento dos pacientes à distância, sobre o cuidado com a saúde mental que se tornou ainda mais essencial durante a pandemia. Então, eu queria saber, na avaliação da senhora, se esses podem ser aspectos positivos deixados pela pandemia para a área da saúde. É possível que essa tecnologia continue a ser utilizada para acompanhar os pacientes, que as pessoas tenham consciência de que a saúde mental também é parte importante da vida. Qual é a avaliação que a senhora faz? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, se tem algum legado que essa pandemia pode deixar para nós, eu acho que foi é, esta essa possibilidade de nós utilizarmos essas ferramentas e que antes, no serviço de saúde, eram ferramentas que se tinha, de certa forma, um certo receio na utilização, pela própria formação dos profissionais na área da saúde. Então, neste momento, nós vimos a importância da tecnologia no auxílio às várias técnicas e técnicas mais convencionais que a gente já desenvolvia no atendimento. Tenho certeza que essas ferramentas elas vão ficar, elas vieram para ficar como mais uma estratégia no atendimento das várias questões que a gente enfrenta na saúde, não só na saúde mental. Acho que assim o acompanhamento tem um alcance muito maior do que antes, né? Tenho certeza que hoje, com o número de equipes que nós temos trabalhando, o número de profissionais que temos hoje, nós, com as novas tecnologias, nós potencializamos o nosso atendimento e o nosso alcance. Então, elas vieram para ficar, sem dúvida, eu acho que a tendência é aprimorar e que o serviço público também deve, agora, né, adotar também várias dessas ferramentas na sua estratégia de atendimento dentro do Sistema Único de Saúde.
Secretária, quero agradecer a participação no Conexão Legislativa e por mostrar para o nosso público o que tem sido feito na cidade de Diadema para prestar atendimento de saúde à população. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês, Amanda, quando vocês precisarem. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.